Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 318 do seu podcast favorito de velocidade. Hoje para responder as perguntas, né? Programa de quinta-feira, para responder as perguntas pós-Mônaco, pós 500 milhas e pré-Barcelona. Pós 500 milhas, estou brincando porque ninguém fez pergunta sobre as 500 milhas, mas a gente vai falar também bastante de Fórmula 1 aqui. Fique ligado, já chamando o grande Adalto, ele hoje às voltas com problemas de tecnologia. Você deve estar percebendo que não tivemos muitas notícias do Auto Racing. Não é que não tivemos, elas só não chegaram até você, porque não deu para publicar, não é isso? Nossa, quando resolve dar problema, hein? De tecnologia, sai de baixo. Eu não entendo nada, então você já viu, né? Depende dos outros. Puta, meu. Nós estamos fazendo esse podcast, conseguimos abrir a página de pergunta. Foi meio na picareta, né? E meia hora atrás. Uhum. Numa forçada de barra ferrada. A próxima vez que der esse problema, vocês vão ter que mandar cartas pra gente. A gente manda o endereço, aí vocês mandem cartas, a gente faz igual tinha no programa da Xuxa, sentava em cima de um monte de carta e fica jogando pra cima, e a gente sorteia alguns ouvintes para fazer as perguntas, não é isso? É isso aí. Muito bem, pessoal. Os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto, @AdaltoRacing, e daquele picareta do Fábio Campos, que não apareceu aqui, é o @CampusFB. Vai lá no Twitter dele, encher o saco dele para ele vir aqui nas quintas-feiras. Uma hora ele aparece. Bom, Adalto, vamos para as perguntas, né? Vamos às perguntas, porque o tempo ruge. Isso. E a vida anda. Olha que belíssima frase. Nossa, hoje o Bruno Aleixo está poético. Estou muito inspirado. Adalto, deixa eu te perguntar uma coisa antes. Você que é uma pessoa do mercado publicitário. Há rumores de que talvez a Band não esteja aguentando segurar o rojão da Fórmula 1. Você ouviu falar alguma coisa a respeito disso, não? Eu vi rumores também. O que eu posso dizer sobre o mercado publicitário é que caiu muito desde janeiro. E então eu não sei se o rumor foi porque alguém fez uma ligação, né? Como está ruim o mercado publicitário, talvez não aguentem. Ou se porque, né, tem algum problema lá, não sei. Não sei. Eu converso com o Sérgio Maurício, às vezes, ele não me falou nada, né? Parece que está tudo bem. Então, agora, também não perguntei, né? Também não sei se ele ia te falar, né? Não sei se ele pode te falar, né? Então, mas eu não sei, que está com dificuldade no mercado publicitário, assim. Eu não via essa dificuldade há muitos anos já, entendeu? Posso até falar, desde 2015, 2016. Lembra que a gente estava naquela crise brava? Então, foi naquela crise brava que eu vi a última vez assim, entendeu? Agora não, né? Agora, mas nesses anos todos a gente também, todo mundo se virou de outras maneiras, né? Mas de qualquer maneira não está fácil o mercado publicitário, não. A Fórmula 1 não é uma coisa barata, né? Eu sempre achei um pouco estranho a Band ter essa bala para levar a Fórmula 1 para lá. Sempre achei isso um pouco esquisito. Mas, como eles deram muita sorte, né, no primeiro ano, né, que foi aquela temporada espetacular, 2021, ok, né? Dava para segurar. Mas não sei, viu? Eu, se fosse você que está aí do outro lado, já providenciava a sua assinatura do F1 TV e vai segurando a onda, porque Fórmula 1 na TV aberta, pessoal, é difícil, viu? Mesmo que fique na Band, mesmo que vá para outra emissora, eu não vejo muito tempo mais, assim, de Fórmula 1 na TV aberta. Eu acho difícil. Eu acho que já está nos pênaltis, porque... Já está nos pênaltis. O Brasil é um dos únicos países que passa na TV aberta. E é um país que as pessoas, o automobilismo nem sei lá, nem o quinto esporte mais visto, né? Você tem futebol 80%, aí depois você pega os outros 20% e divide para tudo, até a NBA entra na conta, né? Então é difícil. Como é que você vai botar 2 horas de corrida na TV aberta no seu final de semana
É difícil. verdade. Eu não sei não, viu? Para mim também já está nos pênaltis. Já tá naquelas cobranças alternadas. Chegando no final ali. Vamos ver. Eu É. acho. Mas eu não sei também, né? No caso da Band não conseguir segurar a onda, se alguma outra não pega, pagando. Eu tenho a impressão que se não, a Band não segurar a onda, ele iria para uma terceira. Para a Globo, eu acho que não volta mesmo, assim. Acho que não volta. Talvez fosse uma terceira emissora para tentar pegar um rescaldo e depois esquece. Pode ser. Aí só TV Não, para fechada. sempre não vai ficar, porque é um esporte de nicho. O pessoal não gosta que fale isso, mas é. Mas é. Né? Não é um esporte popular. Não. Não é uma coisa. Não é esporte de massa. Esporte de Isso massa não tem é. pouquíssimos. É bom explicar o seguinte: isso não é nenhuma ofensa, viu, pessoal? Lógico, não é um esporte de massa. Não é. Não é ofensa. O esporte de massa no mundo, praticamente, é só futebol e basquete nos Estados Unidos, eu diria. Você vê que na Inglaterra, que é o berço da Fórmula 1, né, 8 de 10 equipes têm a sede lá, tudo. Até a Mercedes tem a sede lá. Não passa na TV aberta. Então. Entendeu? A Sky não é aberta lá. A Sky é uma TV fechada, entendeu? Então, né? E fazem uma super cobertura, né? A melhor cobertura disparada é deles e é uma TV fechada, entendeu? Tem 2 corridas por ano que passam também em outra emissora lá, que agora eu não lembro se é a BBC, qual que é, o Canal 4, mas são 2. O resto, só a Sky fechado, entendeu? Eu acho que a tendência é essa. Talvez a Band consiga, por exemplo, manter no Band Esportes. Entendeu? Mas daí você vai ter que ter TV. Vai ter que ter TV a cabo. E aí, e talvez passe alguns eventos, né? Assim, uma eventual decisão de campeonato, um GP do Brasil, né? Passe na TV aberta. Não sei, coisas específicas. Enfim. O Japão não passa também na TV aberta. Pô, países que tem muito. Automobilismo é um esporte quase de massa no Japão. Eles amam automobilismo lá. Não passa na TV aberta. Eu, se fosse você, assinava o F1 Também. TV, tem muitas coisas legais lá. Você pode assistir TV. O link está aqui embaixo. Está aqui embaixo. Você pode assistir a corrida de um piloto só, no onboard. Você pode assistir. Tem documentário, tem corrida antiga, tem pré-corrida, pós-corrida, tem transmissão em todas as línguas que você quiser assistir. Quiser assistir a transmissão holandês, inglês, espanhol. Então, assim, português, claro, né? Então, assim, fica a dica. Assine aí rápido antes que fique mais caro. Bruno, você tem uma ideia? Até no site da Sky, os vídeos você não consegue ver. No site. Tem que assinar. Entendeu? Então, é que nós brasileiros, a gente está muito acostumado às coisas de graça, né? Mas isso aí está mudando. Assim, no mundo já mudou. Isso aqui vai começar a mudar também, porque ainda mais que o mercado publicitário desse jeito, precisa, né, acontecer alguma coisa aí, senão... Bom. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. O Equity Seeker, a primeira pergunta aqui é a seguinte, ó. Adalto, lembro que você mencionou algumas vezes que o túnel Venturi é padronizado no regulamento desse ano. O assoalho não. É isso mesmo? Qual a diferença entre os 2 componentes? Poderia me mostrar usando a parte inferior do carro da Red Bull, ou da Mercedes, ou da Ferrari? Nossa, o pessoal depois que... Imagina a cabeça do pessoal depois que o Pérez fez o favor de bater o carro lá em Mônaco, tá girando a 300 por hora, né? Tá. Na verdade, o Equity, o túnel não é tubo Venturi, né? Os túneis Venturi, né? Eles são parte... Olha que sacanagem, eu livrei ele, que eu li que túnel e o Adalto revelou que ele escreveu tubo. Mas é túnel, mas tudo bem. Eles são parte do assoalho, entendeu? Então, aquela entrada que você vê na frente do side pod ali, é por ali que entra, que começa o túnel Venturi. Os túneis Venturi começam ali. A gente até mostrou em detalhes no último Loucos. Inclusive na página aí de perguntas eu coloquei aí, vai ter uma pergunta mais para frente, que fui eu que liberei essa pergunta, por isso que eu vi, que as outras, essa por exemplo eu não tinha visto.
que eu estava tentando colocar o site no ar, né? Tentando trocar o pneu com o avião no ar. Exatamente. Então, eles fazem parte do assoalho, entendeu? Então, é como se fosse uma peça só, não é um túnel separado, né? A gente pôde ver isso por causa das fotos, inclusive. Entendeu? Então, vai ter mais uma pergunta para cima também sobre isso. Então, naquela pergunta que tem mais acima, eu coloquei uma explicação disso. Vamos falar a pergunta aqui mais para cima. Ó. A pergunta do Murilo Carvalho. Está falando sobre as fotos que a gente falou na edição passada. Aparentemente, os assoalhos da Mercedes e da Ferrari jogam parte do fluxo de ar do assoalho para o difusor e parte restante vai para a lateral do carro. Enquanto o assoalho da Red Bull, aparentemente, aproveita 100% do fluxo de ar. Queria saber sua opinião. E aí o Adalto colocou o vídeo na resposta no ponto em que a gente discutiu exatamente isso na edição passada. Isso, exatamente isso. O da Ferrari também é parecido com o da Mercedes, ele joga mais pro meio do carro, o da Mercedes joga bem para frente aqui, né? O da Ferrari joga mais pro meio pro carro, então eles têm um pouco mais de downforce. Eu não sei porque que a Mercedes fez esse túnel tão curto aqui, tão pequeno, né? Eu não consegui entender ainda. A parte de trás, então, do assoalho da Mercedes é muito basicona, né? Parece um carrinho de brinquedo. Exatamente. Igualzinho um carrinho de brinquedo. A parte de trás. Parece essas miniaturas que ela pôs um dente ali. Isso. Né? Exatamente. Ela pôs um dente ali, no caso do carro bater no chão, entendeu? Bate o dente ali. Já o da Red Bull, como a gente falou, principalmente a parte de trás, né? A impressão que me dá é que o Adrian Newey, quando foi fazer esses túneis Venturi, ele não começou da frente para trás, ele começou fazendo de trás para frente. Falou, como é que eu vou trazer esse ar todo para o difusor? Né? Então ele fez a parte de trás do túnel Venturi da Red Bull, para mim, que não sou engenheiro, para mim o segredo está ali, na parte de trás, não na da frente. Na da frente ele tenta selar mais do que os outros, você pode ver no começo aqui, né, na imagem, você vê no começo como ele é mais bicudo, ele tenta selar na lateral aqui, né, o ar para ele não escapar aqui, porque não pode mais as mini saias, né, que era no carro inteiro, dos dois lados, né, no efeito solo original, aquilo é que dava aquele super efeito sugador no carro, né? Porque o ar entrava pela frente do carro e só saía lá atrás, ele não tinha por onde escapar. Esse não, esse escapa pelos lados, né? Então, porque não pode ter a mini saia, é proibido a mini saia. Por isso que eu sempre falei que esse efeito solo é mandrake. Mas o Adrian Newey conseguiu, pelo menos, ele consegue ter mais downforce no carro dele, porque ele parece que pelo menos um desses 3 túneis aqui tem um prolongamento que vai até lá atrás, até o difusor. Entendeu? Então, isso dá, né? Isso dá mais downforce para o carro, não tem dúvida nenhuma, né? Agora, os outros viram, né? E vão... Olha, eu tenho certeza que nós vamos ver novos assoalhos. Vamos ver, não. Vamos saber que só vamos ver se levantarem os carros de novo, né? Mas os outros viram isso e eles devem estar... Como é que nós vamos adaptar isso para o nosso carro, entendeu? Né? Porque realmente que essa parte de trás me surpreendeu demais na diferença. Ele fala que o da Ferrari... Na Ferrari ele também não faz isso igual da Red Bull, não. O da Ferrari só joga o ar um pouquinho mais para o meio aqui, entendeu? Então, eu acho que é isso. Muito bem. Felipe Gonçalves, Adalto, você acredita que o Pérez consiga a façanha de perder o vice-campeonato para o Alonso? Que maldade. Felipe Gonçalves é um maldoso. Olha, eu espero para o Pérez que ele não consiga essa façanha, porque senão ele vai ser mandado embora. Com certeza.
Né? E não me venham, se isso acontecer, não me venham com aquele lero-lero de que a Red Bull é uma máquina de moer pilotos, não tem nada disso. Tem nada disso. O cara tem o melhor carro do mundo. Se ele não conseguir ficar em segundo, pelo menos, aí, gente, infelizmente é indefensável, né? Indefensável. A situação dele fica indefensável. A situação dele no final de semana de Mônaco já é indefensável e ele já reconheceu isso, inclusive. Então vamos ver agora, até o final do ano, se ele perder o vice-campeonato, ele vai ser mandado embora. Não tenho dúvida. É isso aí, muito bem. Deve ter a cláusula de desempenho, né, Bruno? Que se dane a cláusula. A cláusula dele, né? De cláusula dele. De desempenho. Achei que você ia falar a multa. Não, cláusula de desempenho. Entendeu? Que deve ter lá. Essa cláusula de desempenho dele deve estar ligada ao desempenho do Verstappen. Deve ser um percentual, né? Tipo, você tem que atingir X% da pontuação do Verstappen, senão é rua. Isso. Hã? Se ele não conseguir, tchau e benção. Entendeu? Tchau. Muito bem. O Brother pergunta: qual o impacto da saída do Rob Marshall da Red Bull? O que os novos sidepods da Ferrari têm de cópia dos da Red Bull? E até onde serão relevantes, já que o principal é o que está embaixo do carro? Bom, o impacto da saída do Rob Marshall... O Rob Marshall, ele foi muito importante nos títulos do Vettel. Eu lembro que a gente, inclusive, tinha muitas notícias sobre ele falando, né, em nome da Red Bull, não sei o quê. Depois, ele deu uma sumida. Depois que a Red Bull ganhou lá em 2013, a partir de 2014, ele deu uma sumida. Eu não lembro mais de notícias sobre ele lá na Red Bull. Eu até achei que ele já tinha saído de lá. Para mim foi uma surpresa que nós demos essa notícia que ele saiu fora, foi para a McLaren. Acho que foi ontem que nós... Eu já nem sei que dia. Não sei se foi ontem, anteontem, essa semana. Né? Ele só vai poder em 2024, ele vai ter que cumprir uma quarentena até o ano que vem. Quer dizer, só isso já mostra a importância do cara. Né? Porque é uma quarentena que vai até o ano que vem. Quer dizer, então, ele deve ser importante ainda lá, bastante importante na Red Bull, mas, brother, o cara lá é o Adrian Newey. Esses outros que estão abaixo dele, como aquele que foi para... Aston Martin. Hã? Não teve um que foi para Aston Martin? E para Aston Martin, Fellows, o Fellows. Eles sabem, porque eles trabalhavam com o Adrian Newey, assistentes dele, estão abaixo dele. Então, eles sabem das coisas da Red Bull, mas quem é o cabeça lá é o Adrian Newey. Então... mas essa galera que trabalha com o Adrian Newey nesse momento deve tá valendo uma grana, hein, Adão? Uma grana. Essa turma tá fazendo a aposentadoria agora, hein? Nem fale. Hoje, não sei se foi hoje, acho que foi hoje, o Helmut Marko falou que tiraram esse Rob Marshall de lá pagando o dobro para ele. Então. Ofereceu o dobro do que ele ganha na Red Bull. Estava reclamando disso. Ele se esqueceu que ele tirou um monte da Mercedes assim também. Não, isso é a vida, né? Os caras de motor da Mercedes assim, ele tirou assim, pagando o dobro também. Então, é isso. Então, eu acho que vai ser assim, vai ser importante para a McLaren, mas eu acho que ele é substituível na Red Bull, né? Eles arrumam, já devem ter, inclusive, cara para pôr no lugar lá, tudo, que não vai ter toda a experiência dele. Ele é um cara experiente, né? Ele não é novo. O Rob Marshall já deve ter mais de 55 anos, sei lá. Então, ele é um cara experiente, mas eles colocam um cara no lugar, entendeu? Agora, pode ser importante para a McLaren, só que só para o ano que vem. Muito bem. O Alisson: loucos, agora com a Ferrari aderindo ao sidepods estilo Red Bull, está decretada a hegemonia da equipe até 2026? Toto Wolff disse que a FIA não deveria intervir. O que dizem os demais chefes? Não deveria intervir em quê? Em equipe copiar outra? É o seguinte, Alisson, primeiro, o sidepod aí tem pouquíssima importância, entendeu? No desempenho do carro. O importante é o assoalho, meu. É o assoalho onde estão os túneis Venturi e onde está o difusor por baixo. Então você tem 3 peças ali, né? Que é o assoalho, difusor,
O difusor, não. O Tuno Venturi não é uma peça, ele faz parte do assoalho, né? Mas o que importa é isso, entendeu? O side pod importa muito pouco. Você vai ganhar menos de 1/10 com o melhor side pod do mundo. E não é isso que vai fazer você ganhar da Red Bull. Você não é isso que vai fazer ganhar da Red Bull. A Red Bull tem colocado 20 segundos nas outras, nas corridas. Fora Mônaco, né? Que deu aquele. Bom, até Mônaco, né? Mas aí o Alonso teve que parar de uma vez a mais, então a gente não dá para ter que fazer conta, eu não fiz conta. Mas a Red Bull tem colocado 20, 30 segundos nos caras, entendeu? Então, na corrida. Então, o side pod não tem nada a ver. Quero ver nem eu copiar esse assoalho, esse difusor, entendeu? Aí sim, aí sim. Se conseguir fazer o assoalho difusor trabalhar bem como faz a Red Bull, aí tem chance de chegar nele. Se não, pode colocar lá até sei lá, né? A Miss Mundo lá, em cima do carro. A senhora side pod que não vai resolver o negócio. Vai resolver o negócio, não vai. Fernando Marinho, Adalto, você acredita que a retirada da última chicane do circuito de Barcelona pode favorecer qual equipe? E a chuva se confirmando para o fim de semana pode dar uma misturada? A chicane, a volta da chicane no circuito de Barcelona pode favorecer o espectador, né? Porque aquela chicane era um absurdo, né? Sim. Era um absurdo. A volta vai ficar mais rápida. Eu acho que vai ficar uns 6 segundos, mais 5 a 6 segundos mais rápida. E vai favorecer Red Bull, é lógico, porque é curva de alta velocidade. Isso. Quem faz curva de alta velocidade melhor é quem vai ser mais beneficiado. A curva de alta velocidade. Ali tem uma reta que já favorece um pouco a Red Bull, e aí tem uma curva de alta velocidade para entrar no retão. Né? Então a Red Bull já vai entrar melhor no retão, e aí no retão ela abre mais ainda, porque ela tem também aquele DRS apelidado de triplo, que trabalha junto com outras peças. É outra coisa também que só eles têm. Vou te falar, hein, meu. Tá difícil buscar os caras, hein? A Red Bull é muito favorita. Você vai no nosso parceiro de aposta, né? O Verstappen tá pagando 1,30 para a vitória. Nossa, Adalto, mas isso é muito desesperador, sabe? Porque assim, não é nada contra o Verstappen. Daqui a pouco vai vir um xingar aí, né? Não gosta do Verstappen. Vai pro inferno, vocês que ficam achando essas coisas. Então, vamos conversar aqui entre nós com quem entende do que a gente está falando. A Fórmula 1 precisa resolver isso. Precisa. Sabe? Porque não dá. Assim, eu acho que depois desse fim de semana que a gente teve Mônaco e 500 milhas, essas coisas acabam gritando, né? Porque a gente tem uma corrida que é igual às outras, que a gente basicamente senta na frente do sofá para esperar 70 voltas para ver a pessoa ganhar, que a gente já sabe quem vai ganhar, e tem uma outra que a gente fica colado na televisão até a última curva sem saber quem vai ganhar a corrida. Então, assim, a Fórmula 1 nunca vai chegar nesse ponto das 500 mil. Mas ela precisa resolver essa questão da previsibilidade, sabe? Precisa. A gente já deu várias ideias aqui, não tenho nenhuma pretensão que nenhuma delas chegue até os caras, mas eles precisam sentar e pensar, porque olha, eu vou te falar um negócio, aí vou retomando até aquela discussão que a gente teve aqui da TV aberta, não tem audiência que segure 3, 4 anos dessa mesmice aí, não. Não entendeu? Tem. E não adianta falar, a Fórmula 1 sempre foi assim. A Fórmula 1 sempre teve as equipes melhores, ganha, sempre teve. Mas antigamente você tinha motores que quebravam, você tinha pneu que estourava, você tinha carro que rodava porque a pista era ruim. Agora não tem nada disso. As pistas têm uma segurança absurda, os carros não quebram, o pneu, o desgaste é totalmente previsível, não tem nenhuma surpresa. Olha, uma catástrofe. Teria uma coisa que resolveria o problema assim rápido, na hora, que era a Red Bull colocar um avião no lugar do Pérez. Resolveria. A gente poderia ver uma disputa por título. Resolveria. Mas a Red Bull continuaria. Assim, não resolveria o problema do grid inteiro, mas resolveria o problema da disputa pela primeira posição. Ajudaria bem. Como a Mercedes fez, foi lá buscar o Russell e colocou lá do lado do Hamilton. O Hamilton tá passando sufoco. Entendeu? Então, tem que colocar um piloto de primeira linha lá, que hoje seria ou o Leclerc ou o Norris.
na minha visão. Né? Porque o Hamilton não iria. Eu acho que o Hamilton não iria. Assim como eu acho que o Vespa também não iria para a Mercedes no lugar do Russell para bater roda com o Hamilton. Então, tirando o Hamilton fora, sobra, na minha visão, o Russell e o Norris. O Leclerc e o Norris. Né? Então, isso resolveria, porque a gente já vê aí, por exemplo, se o Vespa bate bem num cara desse, você pode virar e falar, esse cara... Aí mereceu, né? Aí mereceu. Aí esse cara merece, esse cara é o melhor piloto do mundo, esse cara destrói, esse cara é um animal mesmo, é um fenômeno. Agora, ficar lá dando surra no Pérez... Não, passeando na pista. E nem que fica bravo com a gente. Passeando na pista. Passeando na pista, dando surra no Pérez. E os caras bravos com a porque você não exalta, não... Eu falei, o quê? O cara ficou passeando na pista. Eu vi Senna Prost, eu vi Emerson e Peterson. Eu vi Alonso e Hamilton. Né? Alonso no auge, Hamilton. Entendeu? Eu vi Hamilton e Button, 2 campeões mundiais. Então eu vi muita dupla aí que só a disputa entre eles já valia assistir. A Red Bull eu não vejo, como eu não via na época do Vettel, que ele ganhou 4 títulos. E eu falo, o Vettel é bom piloto, não é nada mais que isso. Entendeu? Porque ele tá ganhando um cara que em 2010 falou, eu vou me aposentar. Não, e assim, aí pro pessoal falar, eu não posso falar pelo Adalto, mas eu, por exemplo, nem comparo o Vettel com o Verstappen, até porque o Vettel o Verstappen fez uma coisa que o Vettel não fez, que foi encarar o Hamilton em 2021 e ganhou do Hamilton. Sim. Então isso foi uma grande realização, mas daí para frente não precisou de fazer mais nada. Eu acho que ele tem capacidade de fazer? Tem capacidade de fazer. Faria, se fosse desafiado para tal? Faria, mas não está sendo, porque a Fórmula 1 e nem a Red Bull estão proporcionando isso para o próprio Verstappen. Ou vocês acham que ele acha bom ficar passeando todo domingo passeando vendo a paisagem, sabe? Isso. Pô, puta. E eu concordo com você, o Vespa é melhor que o Vettel. Muito o Vespa melhor. É muito melhor que o Vettel, entendeu? Eu não tenho dúvida disso. Agora, eu ficar aqui, sabe, como tem muita gente aí exaltando, não vou. Até eu ter certeza, não vou. Certeza absoluta eu não tenho. Quando é que eu vou ter certeza absoluta? Quando sentar um avião do lado dele. Aí eu vou ter certeza. Ou numa outra equipe que tiver um carro tão bom quanto a Red Bull, como foi em 2021, e ele foi lá e ganhou, beleza. Mas foi um ano só, né? Um ano só, precisa mais, né? Só, o Verstappen aquele problema em Abu Dhabi, tudo. Né? Então... O Verstappen é o seguinte, ele vai ter que fazer o seguinte para ele poder passar por essa prova de fogo aí que a gente está estabelecendo aqui. Ou a Red Bull põe alguém lá, que eu acho que não vai acontecer, ou ele faz o que a gente já respondeu aqui várias vezes, várias pessoas perguntaram, vai para outra equipe. Sai da Red Bull, vai para outra equipe. Porque aí ele vai falar assim, eu andei bem, porque o Hamilton... Ele só correu na McLaren e na Mercedes. Mas ele pegou todos os tipos de regulamentos que vocês podem imaginar na vida de vocês aí. E ganhou. Ele só não ganhou nesse agora do efeito solo, porque o carro da Mercedes realmente é o terceiro carro do grid, né? Aí nem se carro fosse do grid. Deus. Terceiro, ano passado, às vezes é o quarto. Né? Então aí realmente ninguém faz milagre, entendeu? Então realmente é difícil. Mas eu acho que torço para que isso aconteça. Isso ia ser ótimo para todo mundo, ia levantar a audiência da Fórmula 1. Então, porque assim, eu não estou falando isso porque eu quero que o Verstappen seja o melhor piloto. Eu quero que o Verstappen se lasque, ele, o Hamilton, todo mundo. Lógico. Eu quero ver espetáculo. E para ter espetáculo tem que ter desafio, imprevisibilidade, disputa, que não tem na Fórmula 1 hoje. Não tem. Não tem nesse ano e nem no ano passado. Teve em 2021. Porque tinha 2 sangue no olho lá. E eles deram. Agora, próxima corrida, domingo agora, a gente já sabe quem vai ganhar. Passeio. Vai sentar na frente da TV. Fácil. Nós vamos ver a disputa pelo pódio ali. Quem vai ser o terceiro? Quem vai ser o terceiro. Agora, me conta se isso te incentiva a assistir uma corrida. Isso incentiva para nós que gostamos. Imagina para quem gosta casualmente. Não. Você acha que a pessoa vai sentar lá e vai ficar vendo? Para adolescente que está começando a ver, entendeu?
Não adianta isso. É não muito adianta. grave isso que está acontecendo. Vamos dar um exemplo que está acontecendo agora em outro esporte, NBA, o Miami Heat, que é um time que entrou em 8º lugar na Conferência Leste, entrou pelo play-in, pegou o melhor time da NBA de cara e meteu 4-1, depois ganhou do New York, que aí eu achei que ia ganhar mesmo, e depois pegou o Boston Celtics, fez 3-0, empatou, o Boston Celtics ganhou as 3 seguidas, ia ser a primeira vez na história que um time de 3-0 ia virar, e o Miami Heat foi lá em Boston e meteu 20 e tantos pontos neles. Isso faz a audiência do negócio triplicar, quadruplicar. O nome do nosso programa fosse Loucos por NBA e não Loucos por Automobilismo, esse programa de pergunta que a gente faz na quinta-feira, a gente ia precisar de 4 horas de programa. 4 horas para fazer. Aqui não. Por quê? Porque são as mesmas perguntas, porque não acontece nada. Acontece nada, entendeu? Então, realmente, assim, eu tô bem preocupado. Porque é uma coisa que a gente já comentou. A Red Bull não tem uma bala de prata. Ela não é igual tem o difusor da Brown. Isso. Ou ela tem o assoalho de não sei o quê. Ela tem vários pontos. Isso que o Adalto falou. Ela tem o assoalho, ela tem o DRS, ela tem o não sei o quê, ela tem o Verstappen, que, faz uma puta diferença. E ela tem uma coisa que poucos falam, eu não vou falar agora, porque talvez tenha pergunta. Ela tem uma coisa no motor também, depois vamos falar disso. Então é isso, poucos pessoal. falam. Não é má vontade nossa. A gente quer que melhore, mas assim, precisa da Fórmula 1 agir, porque desse jeito tá difícil. Bruno, sabe o que eu acho? Sabe o que eu tô achando, inclusive? Eu tô achando que foi uma... Eles levantaram os carros tão alto lá em Mônaco, assim, muito mais alto do que precisava, muito mais alto do que a grade. O carro da Red Bull, então, foi quase lá no 20º andar. Talvez tenha sido de propósito, né? Eu acho que foi de propósito. Entendi. Eu acho que a Fórmula 1 fez de propósito isso. Entendeu? A FIA... pessoal, por favor, bateu. Copiem essa porcaria aqui, por favor. Bateu, principalmente se for uma Red Bull, leva o carro lá, demora, fica com o carro lá. Não tinha pensado nisso, mas olha, é bem capaz, viu? Espera todo mundo bater foto, filmar, faz isso. Porque, os caras precisam fazer alguma coisa. Do bicho. Pera, tá ruim o ângulo? Não, só um instantinho, eu vou mudar aqui. Mudou pra cá, assim, os fotógrafos lá, tchoc. Boa tese, gostei. Passou pela minha cabeça, falei, não é possível, que ficou muito tempo lá, a corrida, né? Ficou lá na hora da balada, lá depois do treino, o pessoal nos barcos e o carrinho pendurado. Deixa o carro aí, no treino, deixa o carro aí em cima. Vamos lá. Depois desse momento de desabafo aqui, vamos lá. Agora outro momento de desabafo. O Fran 16K, ele produziu uma pergunta de 26 linhas. Os senhores acham que é humano um apresentador leu uma pergunta de 26 linhas? Ô senhor Fran 16K, o senhor está de brincadeira. Eu vou ler aqui só o início, porque ele está falando, além de tudo, é uma pergunta ultra técnica, que só o Adalto é capaz de responder. Para mim, é sopa de letrinha isso aqui. Mas eu vou ler a parte aqui factual, aí depois ele dá a opinião dele, que só a opinião dele já é uma tese de mestrado, e depois ele pergunta. Então eu vou falar aqui, ele está falando que o regulamento de 2016 foi explicado, parece, a parte da UP, num canal que chama Engineering Explained. Está falando aqui, recomenda assistir. E está falando, a limitação de fluxo englobará motor e parte elétrica, ICE, motor de combustão interna, reduzirá a potência 800 cavalos para 550 cavalos. Tudo isso é estimado, né? Mas vamos lá. Potência próxima da superfórmula. Capacidade da bateria é a mesma, 4 MJ. Eu nem sei o que é MJ. Devido a isso, com o aumento de potência, motor elétrico, o tempo teórico com a parte elétrica cairá 33 para 11,4, 2026, transformando em um Supercars, podendo de modo menor potência. Nossa, você já entendeu aí, Adalto? Eu entendi. E ele está falando aqui no final, a opinião dele é que a Fórmula 1 vai ficar mais lenta de 2 a 3 segundos. Está querendo saber qual que é a sua opinião sobre isso. Fran 16K, por favor. Não dá, essa pergunta, ou você manda no e-mail do Adalto para ele estudar antes, ou você faz uma pergunta menor, porque aí você arrebenta com a gente. Mas vai lá, Adalto.
O que vai acontecer é o seguinte, realmente os motores de combustão interna, eles vão perder potência porque eles vão reduzir ainda mais o fluxo. O que limita o motor de combustão interna mais hoje, 90% da limitação vem do fluxo de combustível, que é 100 kg/h, não pode passar disso. Então, o motor a combustão ele precisa de gasolina para queimar, né? É a mistura da gasolina com ar. Então, essa mistura que dá queima. Então, quanto mais gasolina, mais ar você pode colocar também, mais combustível, mais queima, mais potência, tá? Então, inclusive em 2019, quando pegaram lá a Ferrari e deviam ter desclassificado ela do campeonato, inclusive, a Ferrari pôs um aparelhinho lá que ela conseguia enganar esse fluxo de combustível. Porque esse fluxo de combustível ele não é contínuo. O medidor da FIA era um medidor que media ele tipo a cada 1 segundo. Eu estou dando um exemplo aqui. Era um pouco menos, acho que era meio segundo, ele media a cada meio segundo. Nesse intervalo que ele não media, a Ferrari conseguia jogar mais de 100 quilos por hora de combustível. Por isso que tinha aquele canhão de motor. Né? Aí quando alguém dedou, que ninguém sabe quem, eu acho que alguém da própria Ferrari que dedou, chegou na FIA, a FIA foi lá e pegou e colocou um segundo fluxo de combustível e falou e fez uma diretiva técnica e falou para a Ferrari, ó, o teu carro nós vamos vistoriar todas as corridas a partir de agora, faltava ainda acho que umas 5 corridas para acabar o campeonato, uma coisa assim. Vocês vão ser desclassificados. Essa é a história que eu sei. Então, aí acabou. A Ferrari acabou a potência dela naquele dia. Tanto é que as últimas corridas, 2019, a Ferrari não andou nada. Isso. Né? E 2020, né? Sem comentários, né? 2020 nem se fala. Então, andou. Bom, o que é que vai acontecer em 2026? Esse fluxo de combustível que hoje é 100 vai cair para 70. Eu não sei se é 70 ou 80, não sei. Então, vai reduzir a potência do carro. Né? Vai reduzir. Ele está dizendo aqui que de 850 vai para 550. Isso aí é uma estimativa. Ninguém sabe hoje qual é a potência do motor de combustão interna exatamente, né? 850, 870, 840, depende da... Eles estão próximos. 850 pode ser até uma média, vai? E para cair... Eu não sei se vai cair 30%, porque daí... Essa conta foi feita, pelo que eu estou vendo aqui, quase baseada assim, só no fluxo de combustível. Realmente ele tem 90% da importância. Então vai cair a potência. E vai tirar também o MGU-H, que é aquela peça que fica entre o turbo e o compressor, que ela pega o calor, né, daquele eixo que gira, da turbina, entre a turbina e o compressor, e ela armazena energia daquele eixo. Isso é muito caro, só tem na Fórmula 1, isso não dá para colocar em carro de rua, porque quebra, é muito problemático. Então resolveram tirar isso daí. Então, isso aí é livre, isso aí não tem potência máxima, é livre. Então, a gente não sabe, por exemplo, qual carro vai perder mais potência sem MGU-H. Né? O MGU-K não, ele são 160 cavalos que ele dá. O MGU-K é limitado. Eles vão dobrar o MGU-K, né, para 340 cavalos, uma coisa assim, 360 cavalos, não lembro agora. Vai praticamente dobrar o MGU-K e vai tirar a potência do ICE, do motor de combustão interna. Então, pelas contas que eu andei lendo por aí, que eu mesmo fiz, vai ficar quase elas por elas. Vai ficar quase elas por elas. Porque também vai dar para carregar durante mais tempo. E tem um furo aí que ninguém consegue explicar, voltando ao fluxo de combustível, né? Porque não adianta só jogar gasolina sem ar, senão você dá excesso, o carro até para. A gasolina é com ar, né? Eles vão deixar o ar meio livre na combustão. Mas eu não sei por quê. Alguém vai descobrir
o que fazer com esse ar, entendeu? Eu não sei quem, mas alguém vai descobrir o que fazer com esse ar. De qualquer maneira, eu acho que vai ficar meio elas por elas. Eu acho que os carros, talvez no primeiro ano, eles percam segundo e meio, mas já recuperam no ano seguinte. Uhum. Isso, Bruno, se esse regulamento não for mudado. Viu, Fran? 16K. Por quê? O senhor Christian Horner deu uma ideia que faz todo o sentido do mundo. Se a ideia dele foi a seguinte: voltar aos motores V10. Por quê? Se o combustível for neutro em carbono mesmo, como está previsto para esse regulamento, você não precisa ter essa parte elétrica mais. Porque não vai poluir. Se ele for neutro em carbono, não vai poluir. E, pessoal, não adianta que fale, etanol emite carbono. Não é neutro. Ele emite muito menos que a gasolina, mas emite. O regulamento é neutro, é zero. Então não serve etanol, entendeu? Não serve etanol. Eles podem até fazer um combustível sintético baseado no etanol, mas não é etanol puro, não é esse etanol que nós temos aqui para colocar no nosso carro aqui. Quem tem carro flex. Isso aí, ele emite carbono. Ou para quem tem aqueles Monza antigos a álcool. Isso. Que eu tive um desses. Isso. Tinha que esquentar. Tinha que ficar esquentando. Quando saiu na minha mão um dia. Tinha que esquentar o carro de manhã. Você ligava de manhã, puxava o afogador e ficava lá embaixo esperando esquentar. Então eu acho que vai ficar mais ou menos elas por elas. O carro vai ter mais potência elétrica e menos potência de combustão. Mas não faz muito sentido se realmente o combustível for neutro. Se for neutro, a ideia do Christian Horner é perfeita. Tira tudo isso, faz um V10. Barato, né? Barato e vamos com combustível neutro e vamos pro pau. E todo mundo vai adorar, porque vai voltar aquele ronco animal, entendeu? Volta tudo, aquela coisa maravilhosa que todo mundo a gente esquece esse pesadelo dessa era híbrida. Isso, exatamente, entendeu? A gente finge que isso nunca existiu. Essa porcaria que começou em 2014 nunca existiu, entendeu? A gente volta para uma Fórmula 1 com barulho, exatamente, sabe? Faz todo sentido. Com cheiro de combustível. Inclusive, eu não sei onde eu li isso agora. Parece que o Porsche tem uma categoria, Porsche Cup, que já está correndo com esse combustível nesse momento. Ou seja, esse troço parece que funciona mesmo. Então, eu vou ficar com a sua fala assim para a gente ter esperança, né? Eu não tenho muita não, porque a Fórmula 1 ela gosta de complicar, né? Enquanto puder complicar, falou tudo agora, Bruno. A Fórmula 1 gosta de complicar. Então, assim, eu não tenho muito esperando. Nossa, mas seria tão maravilhoso. Imagina, 2026 volta esses V10, tudo barato. Aí vem imagina, aí vem os fornecedores, todo mundo, porque, é barato, né? Aí os caras vão vir, aí vem a Honda, aí vem a Porsche, aí vem a Chevrolet. Até arrepio, vamos parar de falar disso, porque volta a Toyota, também. Nossa senhora, não, eu fico até triste de pensar que pode não acontecer. Vamos lá, o Leonardo Reis. Não, essa era híbrida, cara. Nossa senhora. Ainda bem que eu tô tendo. Hoje é um programa de desabafos. Né? Leonardo Reis. Apenas a Red Bull fez apenas uma troca dos sistemas ICE, TC, MHU. Olha isso. MGH, MGH, e as equipes já fizeram duas, as demais equipes. Os motivos estão relacionados à qualidade do motor, ao equilíbrio do carro como um todo, ou ao fato de poderem até economizar, pois a diferença entre as equipes é muito grande. Qual a opinião de vocês? Eu ainda acrescento, ou todas essas alternativas. Bom, eu tenho aqui, muito fácil, muito fácil, isso eu deixo sempre fácil, como é que está a troca de componentes de todo mundo. No carro do Sérgio Pérez, ele já está no vermelho em 2 componentes, trocou 3 vezes. No do Vespa é impressionante, todos está no primeiro ainda. Né? Todos está no primeiro.
No do Sérgio Pérez tem 2 componentes que estão no terceiro já está em vermelho, ou seja, já era. Qualquer troca agora vai perder posição. No Leclerc, você tem o motor de combustão interno e MGU-H, que já está no segundo, ou seja, só pode trocar mais uma vez, só pode 3. E no Energy Store, na bateria, também já está na segunda. E na central eletrônica, pior ainda, ele já está na terceira, junto, igual o Pérez. Só que o Carlos Sainz, por exemplo, só está no segundo motor de combustão interna, o resto está tudo no primeiro. Eu vou colocar isso lá porque não é bem como ele falou, entendeu? Uhum. Na Renault, por exemplo, tanto o Ocon quanto o Gasly não trocaram nada, está tudo no primeiro ainda. Igual Vespa, está tudo no primeiro. A Mercedes só trocou o escapamento. Então, no segundo. Ainda pode trocar mais. Entendeu? Então, quem não está muito bem aqui, ó, também é o Nick De Vries da Red Bull, que já está no segundo, na segunda central eletrônica, no segundo motor a combustão, no segundo turbo, no segundo MGU-H e no segundo MGU-K. Então, vamos colocar depois essa tabela aqui. Uhum. É uma tabela que eu pego sempre. Ela já apareceu aí enquanto você está falando. É porque agora na hora que a gente está gravando aqui, a gente não sabe disso, mas ela já apareceu. Então você vai ver aí que como é que está a situação. A situação mais desesperadora está para o Pérez e para o Leclerc. É isso. Ou seja, então não é nada disso, né? Assim, não é o Pérez, por exemplo, é da Red Bull e já trocou. Isso. Muito bem. O Pinto, já que trabalhou por vários anos na Red Bull e visualmente aplicou na Aston Martin alguns conceitos aprendidos com Newey, Dan Fellows teve a vida facilitada para seguir o desenvolvimento do carro agora que o assoalho da Red Bull ficou exposto após o acidente do Checo em Mônaco. Ele quer saber se esse cara da Aston Martin vai poder aproveitar melhor a exposição que a Fórmula 1, na tese do Adalto, que eu corroboro, providenciou do carro do Pérez lá andando por Mônaco. Não, eu acho que faz todo sentido. O Pinto usou raciocínio aí. Bom raciocínio, Pinto. Para perguntar isso, eu acho que faz todo sentido. Porque quando ele saiu de lá, ele já tinha o primeiro assoalho pronto. E ele participou disso. Entendeu? Uhum. É lógico que a Red Bull já deve estar no 4º ou 5º assoalho. Mas ele sabe como começou. Tanto ele sabe como começou, que ele deve ter feito um assoalho parecido na Aston Martin, que a gente não consegue ver, né? Que ainda a Aston Martin não foi guinchada para a gente ver. Deve ser o mais parecido com o da Red Bull. É o segundo carro, está em segundo lugar. E provavelmente sim. Ele com essa foto aí vai falar, nossa, antes não tinha isso, nem aquilo, ou aquilo era diferente, não sei o quê. Eu acho que a Aston Martin é que vai aproveitar melhor, assim, mais rápido. Né, por causa do Dan Fellows. A Aston Martin já vai ser guinchada, que o Stroll vai tomar essa providência, também. Né? Você está satisfeito, Adalto? Vamos fazer uma análise crítica aqui. Diz que o pessoal da imprensa inglesa está começando a pegar no pé, né, do Lawrence Stroll e tal. Então, assim, já que você tem essa relação tão próxima, assim, com o Stroll, com o Lance Stroll, vamos mudar aqui, vamos fingir que a gente não está falando com o Adalto, a gente está falando com o grande Astolfo. Tudo bem, Astolfo? Como é que você está aí? Tudo beleza? Qual é a avaliação que você faz do Stroll na equipe do pai, que pretende se tornar uma equipe grande? Você acha compatível? Não. Depois dessa surra que ele está tomando do Alonso esse ano? Não, mas eu tenho algumas explicações aqui para a gente pensar, né? Não são definitivas, são algumas explicações. Vocês todos devem se lembrar que o Stroll sofreu um acidente na pré-temporada, não fez pré-temporada, quem fez a pré-temporada foi o brasileiro, o Drogovic. Né? Graças a Deus, eles não chamaram outro, chamaram o Drogovic, tudo. E o Stroll não ia participar nem da primeira corrida. Aí ele participou da primeira corrida, sem treinar, sem conhecer o carro, nada, e não foi mal. Nem na primeira, nem na segunda e nem na terceira. Ele começou a ir mal a partir da 4ª corrida. Ele na terceira já não foi bem como tinha ido nas 2 anteriores. Né? Na 4ª foi muito mal e agora foi muito mal. Né?
Nas 2 últimas ele foi muito mal. Agora em Mônaco deu medo. Deu medo. Deu medo. Né? Ele e o Sérgio Pérez, assim, nota 0 para os dois. Inclusive, no caso dele, por ser na chuva, né, que é Isso. Uma condição em que ele se destacava, né, pelo menos, mas realmente dessa vez... Não, dessa vez realmente foi horrível, né? Foi horrível, ainda bem que eu não pus nem um tostão nele. Né? Então, o que me leva a crer é o seguinte, como é que com o pulso quebrado ele estava melhor do que agora que o pulso está bom? Uhum. Agora você pega o Cameron Bode do Stroll e você vê ele virando o volante direitinho. Não tem mais aquele negócio de pôr o volante aqui no punho, né, para virar o volante com o punho, o outro ajudar. Tava um horror, não sei nem como ele conseguiu guiar o carro na primeira. Agora não, agora ele vai com a mão, vira, volta, quer dizer, ficou bom o punho dele. Eu acho que o carro deve estar muito dianteiro por causa do Alonso. Eu acho que ele não sabe acertar carro. Eu acho que o pai dele falou para ele aprender com o Alonso. E eu acho que ele está tentando guiar um carro que ele ainda não consegue, é um carro dianteiro pra cacete. Tudo achismo. Tá? Achismo, né? Achologia aqui. Estou fazendo uma achologia. Porque eu não consigo entender como é que alguém contundido, sem treinar, joga bem no primeiro jogo, né? E depois começa a piorar, assim, despenca com o passar do tempo, andando no mesmo carro. Quer dizer, então, eu acho que o Alonso deixou um carro muito... Deu para ver, na volta, inclusive na volta da pole do Alonso, ele dá uma... A frente sai muito ali naquela... Eu não sei se é Mirabeau, aquela muito de leita ali. Depois entra a Mirabeau ali. Aquela do hotel lá. Aquela do hotel, O carro, eu achei que mais um pouquinho o Alonso ia bater de frente no guarda-reio ali. Né? O carro sai de frente ali, você vê como o carro sai de frente. Então o Alonso guia um carro muito dianteiro. Ele mesmo falou isso, nós até publicamos, ele falou, eu sinto o carro pelos pneus da frente. Se eu não sentir o carro, eu preciso sentir o carro no volante, pelos pneus, a hora que eu viro o volante, pneu da frente que me avisa o limite do carro, eu preciso sentir o carro assim. Então, eu não sei se o Hidro nunca guiou um carro assim e está com muita dificuldade, né? Porque você vê para todas as equipes que o Alonso passava, fora a McLaren, quando estava com o Button, porque o Button também gosta de carro dianteiro, não tanto quanto o Alonso, mas também gosta de carro dianteiro, os caras eram destroçados pelo Alonso. Entendeu? E o Alonso saiu, inclusive, uma das razões que o Alonso quis mais ficar na Alpine foi essa, porque eles não faziam um carro assim. Eles tentavam fazer um carro neutro e falavam para o Alonso fazer isso no acerto. Na hora de acertar o carro, você faz ele mais dianteiro. Só que isso não era o suficiente para o Alonso. Ele estava bem bravo com os caras. Então, eu não sei se essa é a explicação. Pode ser, mas pode não ser. Pode ser que realmente o ídolo, por alguma razão, o Alonso entendeu muito bem o carro, né? E o ídolo não. Mas por que ele entendeu no começo e não entende agora? Isso que não entra na minha cabeça. Porque ficou perto do Alonso nas primeiras 2 corridas. Pode ter sido também, sei lá, o tipo de pista, não sei, né? Não sei. Lá na Arábia Saudita, que é uma pista dificílima, entre paredes, os caras fazem curva 300 por hora. Ele quase fez a pole. Ele passou no segundo setor com a pole na mão, ele perdeu a pole no terceiro setor. Entendeu? E agora ele larga em 12º. Né? Não, tá uma surra. Agora tá uma surra. Tá uma surra. Então, eu não sei. Ele não reclama. Eu não sei se ele está tentando aprender com o Alonso ou não. O Alonso, outro dia, pelo rádio, falou para ele mudar mas aquilo ali foi sacanagem do Alonso. Então, não sei. Manda ele usar meu balanço de freio aí, ó. Chuchu beleza. Ele colocou o acerto de freio Passou 1 minuto, a câmera on-board pegou ele passando reto, direto assim. O Alonso falando que viu a ultrapassagem dele lá em Miami pelo telão. O Alonso puxa saco. Então tá esquisito isso daí. Vamos esperar mais um pouco. É lógico que nesse nível que ele está hoje, né?
ele corre o risco de perder o assento mesmo sendo filho do dono. É isso que eu queria saber. Essa volta toda é isso que eu queria saber. Você acha que corre? Eu acho que Eu acho que corre. Eu acho que se não corre, deveria correr. Se o Lawrence Stroll está pensando grande mesmo, como parece que está, ele tem que colocar isso aí na balança. Então, porque por isso no momento eu acho que ele corre um certo risco. No momento, ele corre, sim. No momento, o filho dele não é capaz de suportar uma equipe que quer ser grande. No momento, não é. Porque se Aston Martin... Não. No momento, não é. Você sabe o que eu acho que vai... Eu vou dar um exemplo do que eu faria com o meu filho. Então aí, né, sou eu. Então não é o Lawrence Stroll falando. Só uma observação, né? É que a gente fala assim, o pai, o filho e tal, mas pensa quantos investidores tem nessa operação Aston Martin, né? A galera deve chegar na mesa pro Lawrence Stroll, botar lá os papéis e falar assim, cara, se for desse jeito a gente vai tirar o investimento, porque, nós vamos gastar uma grana para bancar seu filho. Banca sozinho, Banca sozinho. Tem essa. Porque ele pôs o Alonso lá, tá em segundo no campeonato, tudo graças ao Alonso. Porque se fosse aos pontos do Stroll, ele estava em, sei lá, em que lugar. Né? Então, graças ao Alonso. Eu acho que ele, se fosse eu, chegava para mim e falar, você tem esse ano e metade do ano que vem para guiar, como você guiou nas primeiras duas, três corridas esse ano. Não é para você ganhar o campeonato, não. Você guiar como você ganhou nas 2, 3 primeiras corridas desse ano. Entendeu? Ou seja, chegar, fazer ponto, chegar entre os 5 primeiros, às vezes arriscar pegar um pódio, é isso. Se você conseguir isso, você fica. Se não, não dá. Porque senão eu vou perder. Só de investimento do próprio Stroll é 650 milhões de euros. Ninguém aguenta. Entendeu? Não dá. Aí a brincadeira, mesmo sendo seu filho, você leva tudo pro saco, entendeu? Não dá, é muito caro. É muito caro um negócio desse. Mas não dá. Então, eu acho que sim. Mas não num risco iminente, não. O que a imprensa inglesa está falando aí, nego soltando no Twitter, risco iminente, não. Agora, não. Ele não vai tirar o filho do meio do ano e nem no final desse ano. Eu acho que ele dá esse ano inteiro e mais a meia temporada do ano que vem. Porque daí, se até meia temporada 2024 ele não andar, ele continuar assim, ele começa a procurar outro para colocar em 2025. Entendeu? Então eu acho que ele corre ainda essa temporada, a temporada inteira do ano que vem. Depois eu não sei. Ele tem que melhorar. Não é muito. Acho que não é muito que ele tem que melhorar. Ele tem que fazer o que ele já fez, que foram as 3 primeiras corridas desse ano. Muito bem, o Adriano tá só comentando aqui, ainda não esqueci os pneus slick que colocaram no Alonso. Nem ele tá sonhando com isso até hoje. O Francisco Malta, ele faz 2 perguntas aqui, mas a primeira é sobre assoalho, sei que lá, nós já falamos. A outra é, na era pós-Schumacher, tivemos como protagonistas Alonso, Hamilton, Vettel, e Rosberg, Button e Raikkonen, só para citar os campeões. Agora temos Verstappen, Leclerc, Norris, Russell, Piastri chegando. Essa turma aí vai ficar por mais 10 anos, mais ou menos. A turma nova mantém o nível da turma antiga? Mantém? Boa pergunta. Olha, eu acho que o Leclerc, o Norris, o Russell, eles têm um nível muito alto. De tocada, de pilotagem, mental, tudo. O Leclerc precisa melhorar o mental dele, né? Para realmente se colocar como um campeão. Ele precisa melhorar. Assim, o Leclerc não é campeão ainda só porque não tem carro, entendeu? Então, eu acho que ele precisa se colocar nesse nível. Que eu acho que já está o Norris e o Russell. O Piastri acabou de chegar. Né? Então vamos esperar um pouco, vamos dar mais tempo para o Piastri. O segundo ano é pior que o primeiro na Fórmula 1. Vamos esperar o ano que vem, vamos ver como é que ele anda. Né? O Piastri tem a vantagem e a desvantagem ao mesmo tempo de estar sentado ao lado do Norris. A vantagem ele pode aprender com o Norris. E a desvantagem o Norris anda muito. Então, se ele andar próximo do Norris, junto com o Norris, se ele ganhar do Norris, então, nossa senhora. Mas se ele andar ali junto com o Norris, ele já se coloca também num patamar de primeira prateleira de piloto, entendeu? Então, eu acho que é isso. Então, eu acho que pode manter aí. Agora, em desempenho, números
fazer número na Fórmula 1 é muito circunstancial, né? O Hamilton fez os números dele, o Schumacher fez, né, os números dele, depois o Hamilton fez, porque você teve aquela mistura e agora o Verstappen pode fazer, que é aquela mistura de um super piloto num super carro. Por isso que por muito tempo. Por isso que eles fizeram esses números que eles têm. Entendeu? Então, eu não sei se eles vão fazer os mesmos números que fizeram Schumacher e Hamilton, por exemplo. Mas o Vespa já está fazendo. O ano passado ele ganhou 14 corridas. Não, vai fazer. O Verstappen vai fazer. Vai chegar fazer. Esse ano ele vai ganhar mais 14, 15, vai 16 bater corridas, ou não, sei lá, entendeu? Se vai bater ou não, vai depender, né, de quanto tempo vai durar o domínio aí da Red Bull. Eu não me preocupo muito com a questão de números. Isso. Na questão de desempenho, o Vespa já é desempenho de super campeão. O Norris e o Russell também, mas precisam provar na hora que tiverem um carro para ganhar. E o Leclerc aqui precisa melhorar um pouco a parte mental. E o Piastri a gente tem que esperar no que vem. Mas tem tudo para manter. Eu acho que tem tudo para manter o nível, sim. Pergunta do filho do Alesi. Muito bem, filho do Alesi. Se eu fosse fazer um filho bloco... do Alesi, o Bruno é pior que o Alesi. Exato. Se eu fosse fazer um bloco de carnaval, ele se chamaria Filhos do Alesi. Primeira pergunta sendo enviada para vocês. Muito bem, é isso aí. Eu lembro que no final de 2021 você comentava sobre a suspensão de 2 estágios da Mercedes. Nesse novo regulamento é possível fazer o mesmo? Será que é tão poderoso quanto o DRS da Red Bull? Não é, mas todos fizeram essa suspensão de 2 estágios. Então já não é. Ela não é mais uma vantagem para ninguém. Todos fizeram, entendeu? É um troço simples de fazer. Foi dedado por uma câmera, né, on-board, virada para trás. Se eu não me engano, na China. Não foi na China, porque nem teve corrida lá. Acho que foi na Turquia, não lembro em que corrida que foi, que uma câmera on-board virada para trás que dedou isso daí. Né? Que a hora que o carro saía, daí ela entrava na reta, começava a acelerar, a traseira abaixava. Então, isso é muito simples de fazer isso daí. Né? Então, eles conseguiram copiar, então não é mais uma vantagem, filho do Alesi, mas estão todas lá. Deixa eu falar uma coisa para vocês, não tenho nada contra o Alesi. Inclusive, eu gostava do Alesi, porque quando o Alesi deu aquele sufoco no Senna, lá em Phoenix, eu falei, meu Deus, temos outro avião aí. Temos um avião aí. Né? O Senna passou ele de volta, mas não foi fácil também. Não, foi uma briga, uma super briga, né? Foi uma super briga, entendeu? E o Alesi, ele depois fez algumas corridas espetaculares também. É que aí ele começou a exagerar. O Alesi é aquele caso que, em vez de melhorar, ele chegou num pico muito rápido, num auge muito rápido, e depois começou a piorar. Você acha que o fato dele ter ido para a Ferrari, com muita expectativa em cima, não colaborou para isso, não? Pode. Porque imagina, você tá lá e você vai para e o Alesi foi para a Ferrari numa disputa, né? Tipo, ele ia para Williams e aí foi uma confusão, chegou a todo mundo queria o Alesi naquela época. O Alesi era super disputado e tal. Aí ele foi para a Ferrari, todo mundo esperava, né? A Ferrari vice-campeã, né? Com o Prost e tal. Todo mundo esperava que ele ia ser o próximo campeão e tal. Só que a Ferrari dali para diante só fez porcaria, né? Só carro ruim. E o cara fica meio na pressão, né? E piloto pressionado costuma dar esse problema de overdrive aí e tal, né? E ele meio que virou isso. Bruno, você matou aí na mosca. Olha, a habilidade ele tinha. Ele mostrou, ele provou que tinha. Andava bem na chuva, né? Lembra do Alesi andando na chuva? Então. No começo, muito. Depois, começou a bater. Você falava assim, choveu, vai dar Alesi. Ele dava 5 voltas e batia. Entendeu? Aí você falava, porra, Alesi, tudo bem, aconteceu uma vez, 2, mas 3, 4, 5, aí fodeu. O Obi-Wan pergunta primeiro, tá perguntando de novo dos assoalhos e tal, já falamos. Vocês vão assistir Velozes e Furiosos no cinema? Vou confessar um negócio aqui, eu sou cinéfilo, eu adoro cinema, eu adoro série, Bruno também, eu e ele adoramos série.
Eu estou sempre assistindo série, sempre. Assisto uma e procuro outra. Às vezes assisto porcaria, porque não tem série boa, então às vezes assisto porcaria. Mas eu não vi nenhum dos filmes Velozes e Furiosos. Nunca vi nenhum frame desse filme. Nada, nem sei, não sei nem a história, não sei nem o que é. Eu sei que é carros que ficam fazendo racha, né? Uma coisa assim, os caras, mais ou menos isso aí, eu não sei nada. Vou nem me atrever a comentar aqui, porque eu não sei. Eu não gosto do ator. Nunca me interessou de assistir. Assim. Óbvio, depois escreve aí. Falaram que os primeiros são muito legais, depois foi piorando. Gente, parece que quantos filmes tem esse Velozes e Furiosos? Uma porrada, né? Tem um monte de filme. Filme que vira uma coisa assim, que tem um filme atrás do outro, são ruins os últimos, tem jeito, né? Acaba a história. Coloca aí se os primeiros são melhores, se vale a pena, qual o melhor que você acha, qual que vale a pena assistir. Mas a resposta, assim, objetivamente, não vou no cinema assistir Velozes e Furiosos, não. Muito bem. O Robson Popinhac. Adalto, você já chegou a fazer a conta dos tempos para provar para o Fábio Campos, por A mais B, que o Alonso iria sair na frente se não fosse a estrolada da equipe? E a outra pergunta é se você acha que seria possível alargar a saída do túnel jogando a chicane lá na Tabaque. Dessa forma, acho que teríamos pelo menos uma possibilidade de ultrapassagens lá. Duas boas perguntas. A primeira é a seguinte, eu fiz conta, e na minha conta, mas na minha conta que é empírica, porque você tem que levar em consideração a piora da pista, né? A cada minuto, a cada 10 segundos, porque a chuva vai piorando a pista, né, o tempo todo. Então, levando em conta isso, se o Alonso tivesse colocado na primeira parada dele o pneu de chuva, o pneu intermediário, nem o de chuva, o intermediário, só um andou com o pneu de chuva lá, mas todo mundo pôs intermediário. Na minha conta, ele sairia 2,5 segundos, ele ficaria 2,5 segundos na frente do Vespa. Na hora que o Vespa saísse do box, ele ia sair 2,5 segundos atrás do Alonso. Essa é a minha conta. Mas é uma conta empírica, levando em consideração a piora da pista nessa volta a mais do que o Vespa daria que o Alonso. Porque o Vespa estava esperando o Alonso entrar para ele entrar depois. Né? Porque no seco é assim que você faz, porque a posição de pista sua. Você está em primeiro. Então você espera os outros trocarem para você trocar. Senão se você trocar antes, só se você quiser fazer um undercut, que não era o caso. A única ressalva que eu faço é que assim, que é aquilo que eu achei, assim, a Aston Martin, qual foi o grande erro que ela cometeu, eu acho? Foi dar opção pro Verstappen, né? Fazer o que ele queria e manter o ritmo que ele queria. Porque na hora que o engenheiro chega para ele e fala no rádio, ele tá lá. Não, pro Verstappen fazer o que ele quisesse. Né? Porque na hora que o engenheiro fala para ele assim no rádio, ele tá lá fazendo a volta dele, né? Tomando cuidado para não bater. Aí o engenheiro chega e fala assim para ele: filhão, o Alonso colocou o mesmo pneu. Continua com o pneu. Ele continuou andando devagar para não bater. Lógico. Né? Porque se o engenheiro chega para ele e fala assim: filhão, o Alonso colocou intermediários, ele ia acelerar mais, né? Ia acelerar então não dá para pegar essa o risco de bater. Ia correr o risco de bater. Por esse que foi a grande M da Aston Martin foi essa, porque eles iam colocar o Verstappen numa situação difícil. E acontecer o que a partir daí? Não sabemos, né? Mas iam colocar numa situação difícil. Eles optaram por não colocar. Né? Isso. É isso que eu acho. A minha conta foi baseada no que fez o Bottas. Uma volta depois, como piorou a pista, a primeira volta foi 6 segundos mais rápido, a segunda volta foi 8 segundos mais rápido, e eu acho que o Alonso seria pelo menos 1 segundo mais rápido do que o Bottas. Foi. Porque o Alonso no seco estava 1 segundo mais rápido do que o Bottas. Eu acho que na chuva eu estou sendo conservador, eu acho que o Alonso ia até ser mais de 1 segundo mais rápido, mas eu coloquei 1 segundo. Então, a minha conta é baseada nisso, entendeu? Então, ele sairia 2,5 segundos na frente. Agora, não vou cravar isso. Não aposto minha vida nisso,
eu posso estar errado. Pode ser que ele saísse junto, ou até uns meio segundo atrás. Não importa, eu acho que ele sairia na frente 2,5 segundos. Você tem uma margem de erro aí de 2 segundos, vai? Na minha conta tem uma margem de erro de 2 segundos. Porque o que importa em Mônaco é você sair na frente. Bota quanto na frente? Na frente. Porque não tem como o cara passar, não sei o que você erre. Uhum. Então, na minha conta, ele perdeu a corrida por causa disso. E esse traçado aí que ele sugere? O traçado, então. Então, isso aí muita gente já deu essa ideia. Essa ideia é boa na questão de ultrapassagem. O problema é que eles chegariam muito forte lá, na Tabac. Deixasse a chicane lá na Tabac. Uhum. Porque aumentaria a reta aí uns 300 metros. E aí não tem área de escape, meu. Tem o que você tem ali, inclusive em 94 alguém bateu ali, é um guarda-reio com um monte de pneu em volta. Foi o Wendlinger, bateu lá, quase morreu. Isso, quase morreu. Se fosse nesse traçado que ele está sugerido aí, a gente ia tirar o quase da frase. Ia tirar o quase, exatamente. Porque o carro dele ia quebrar no meio e ele também, entendeu? Então, esse que é o problema. Aí é o problema de segurança. Teria ultrapassagem, muito mais fácil, mas se o cara erra ali a freada, meu Deus. Muito bem. Ou se falha um freio, né? Que é uma coisa que pode acontecer. Falha o freio. Muito bem, estoura um pneu. Tiago de Oliveira. Red Bull tem pelo menos 0,3, 0,5 guardados na cartola. Os rumores são que, além da aerodinâmica, o motor Honda tem a melhor eficiência energética desde 2021 e despeja a energia com mais eficiência. Não é à toa que a Red Bull carro que chega com mais velocidade máxima nas retas. Além disso, olha o tamanho das perguntas que os caras fazem, bicho. Além disso, por favor, as fake news sobre aquecimento de pneus da Red Bull já está demais. A Red Bull só não aquece pneus melhor que a Ferrari. E talvez que a Aston Martin em algumas pistas, mas aquece tão bem ou melhor que todas as outras. Sim. As telemetrias estão aí para provar. Então, isso não é uma fraqueza nem aqui nem na China. A quantidade de pseudo-analistas tentando encontrar defeitos onde não existem é de rir. Fórmula 1 é um campeonato de construtores. Parabéns à Red Bull pelo canhão. Eles merecem, diz o Thiago Oliveira. Não, eles merecem. Porque eles estão dentro do regulamento? Estão. Pelo jeito, estão. Se eles estão dentro do regulamento, eles estão dando esse cacete nos outros, é porque eles têm mais competência. Merecem, né? Então merece. Quem não merece é o espectador, ficar vendo desfile de carro bonito. Mas aí é outra história que a Liberty tem que resolver lá. Eu queria só falar uma coisa sobre o motor. Essa eficiência energética da Honda, desde 2021, ela realmente tem um pouquinho mais, mas é quase irrelevante. A pegada do motor da Honda, que é melhor que os outros, é a turbina. A turbina da Honda é uma turbina, principalmente em altitude, em nível do mar, a diferença é muito pouca, ainda é melhor, mas muito pouca. Ela gira um pouquinho mais, com menos combustível, com esse combustível limitado. Aí que tá, né? O combustível é limitado, né? Então, a turbina não passa, o motor não passa de 12.500, porque senão a turbina começa a flutuar. No caso da Red Bull, a turbina não flutua. Se você passar até 2.000, 12.700, 600, 700, ela não flutua, ela aproveita o combustível que é disponível, né? Então, isso ajuda muito a Red Bull, principalmente em altitude, quando as outras perdem, ela não perde. Porque a Honda é fabricante de turbina, junto com a GE. Ela tem uma fábrica de jatos, a Honda. Né? Ela projetou, junto com a GE, uma turbina exclusiva para os aviões dela, né? Que vão lá em cima, andam a 10 mil metros de altura. E gastam menos combustível. Inclusive, a GE e a Honda estão começando a vender essa turbina para outras, não só para a Honda. A Honda está ganhando dinheiro em cima dessa turbina. Entendeu? Então, ela conseguiu passar essa tecnologia, demorou. A Honda entrou, vocês lembram, ela entrou na Fórmula 1, acho que foi em 2016. Ela voltou. Demorou. A Honda, 2015. 2015.
Foi um horror no começo, né? Mas depois ela foi melhorando, e a última coisa que eles melhoraram demais foi isso. Eu acho que foi em 2021, inclusive, essa melhora, né? Então o que faz muita diferença é isso. E a outra diferença do motor da Honda é o mapeamento. Por quê? Quando o motor era Honda e a Honda era fornecedora da Red Bull, era a Honda que definia o mapeamento. E ela não definia mapeamento muito arriscado, que ela não queria quebrar. Ela arriscou lá todo mundo lembra disso, inclusive o Bruno. Ela ficou um ano fazendo isso na AlphaTauri, quebrando motor, corrida sim, corrida também, para ir para a Red Bull e falar, bom, agora aqui não vai quebrar. A gente sabe o limite agora. A gente sabe o limite. Quando a Red Bull comprou os direitos intelectuais do motor da Honda, ou seja, desde o ano passado, foi em 2021 que isso aconteceu, então desde o ano passado, a Red Bull coloca um mapeamento mais agressivo, o mapeamento 1 deles, o mais forte, a Honda nunca aceitaria isso, entendeu? E a Red Bull põe porque ela quer arriscar e está dando certo, né? Foram campeões o ano passado e provavelmente vão ser campeões esse ano também. A Karina Orinouti. E aí, Adalto? Só eu percebi que o papo furado do Alonso em toda corrida em dizer vou atacar na largada, vou disputar, parece que nunca vai. Alonso não iria disputar com Verstappen nem que tivesse o RB25. E não é por falta de braço, é porque ele é baba-ovo do Verstappen. Que coisa feia. Que é isso? Que falta de compostura. Não está condizente com os nossos ouvintes. Ele é isso aí que eu li aqui do Verstappen mesmo. É só perceber. Ela que está falando aqui. 5 corridas já se passaram e o foco dele é falar mal da antiga equipe. Cutucar Hamilton, Ocon, etc. Ele não está ali para disputar com Verstappen. Ele dormiria com Verstappen se pudesse, porque ele morre de medo do Verstappen. Que é isso, pessoal? Karina, gente, peraí. É Fórmula 1 ou é novela? Eu não entendi. Você exagerou demais. Eu acho um pouco. O Alonso, realmente, ele e o Hamilton nunca se gostaram. Tiveram aquele problema em 2007, aquilo ficou... E nunca se gostaram. O Alonso nunca gostou do Hamilton. E o Hamilton também não gosta do Alonso. Mas o Alonso é um cara que guarda mais mágoa. Então, toda vez que ele pode cutucar, ele cutuca. Não só o Hamilton, como ela falou, cutuca o Ocon, cutuca a Alpine, cutuca a Ferrari. Ele cutuca todo mundo. Pô, mas ele foi lá cumprimentar o Ocon depois, deu parabéns. Foi. Dessa vez ele foi. Ele foi. Ô, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A Fórmula 1 tá ganhando muitos espectadores novos por causa da Netflix, né? Por causa da série lá. Beleza. Só que vocês precisam entender, se vocês que estão chegando, vocês precisam entender o seguinte, a Fórmula 1 é esporte, cara. É esporte, entendeu? Então, assim, não existe isso. O Verstappen e o Alonso são adversários. Assim, são adversários. O Hamilton e o Alonso são adversários. Assim como todos os 20 caras que estão ali são adversários, como são adversários os jogadores de futebol que ontem jogaram semifinais aí de Copa do Brasil, oitava de final, sei lá o que, de Copa do Brasil. Então, são adversários, porque é esporte. Embora a Netflix venda como uma coisa novelística, aquilo não existe. É um esporte, entendeu? Eu tô falando isso não é só por causa desse comentário aqui, não. Teve um comentário também de um confrade lá no YouTube que falou assim que o Pérez não bateu, não foi porque ele viu o carro da Alpine e confundiu a freada. Não foi isso, não. Foi porque ele bateu de propósito, porque ele queria se vingar da Red Bull. Não existe isso, gente. Entendeu? Isso não existe. O piloto não vai dar de propósito no muro e arriscar a sua vida, porque ele quer se vingar. Quer dizer, até teve um piloto que fez isso uma vez, mas não foi exatamente para prejudicar a equipe, né? Foi até para favorecer. Foi para favorecer ele. Para favorecer ele e a equipe. Então, assim, eu acho que as pessoas estão... Quem está chegando agora precisa dessa ajuda nossa, que já assistiu há mais tempo. Você também, que assiste a gente, já assistiu há mais tempo. Pegue um novato,
como calouro e ajude eles a entender que é um esporte, entendeu? Essa carga dramática que as pessoas ficam tentando colocar não existe. Fala uma coisa para você, o Alonso fala que vai para cima, tudo, isso aí é um jogo mental. Ele não vai, não é porque ele não quer, porque ele não consegue. Não consegue. Entendeu? Se ele tivesse arrancado melhor que o Verstappen, que com certeza é o que ele tentou fazer, mas o Verstappen não vai ficar esperando ele. O Verstappen também vai tentar, todo mundo vai tentar. Né? E ele tentou, não deu, o Verstappen arrancou melhor, e suposto ele não vai jogar o carro em cima do Verstappen para bater, é um segundo lugar que para Aston Martin. Aí seria um idiota. É um idiota. O segundo lugar do Verstappen e do Alonso em Mônaco é o melhor resultado da história da Aston Martin. Ele não pode jogar isso. Resultado, né? Ele tentou largar. Veja bem, o carro que larga em segundo larga 8 metros atrás do carro. A curva está ali a 200 metros, ou menos até a primeira curva. Acho que em Mônaco é até menos. Até menos, entendeu? Então nem dá tempo. Ele teria que largar feito um foguete e o Vespa largar mal, para ele conseguir passar ali na largada. Entendeu? Não ia conseguir. E o Vespa ia colocar por dentro também. Porque o Vespa se defende bem pra cacete. Claro. Ele coloca por dentro, ele vai passar o Vespa por fora ali. Mônaco, esquece. Não vai passar. O meu recado para vocês que estão chegando aí via Netflix é esse, tá? Assim, a série é muito boa, assistam, vale a pena e tudo, parará, mas o esporte é outra coisa. Assim, o esporte é outra história. Carina, tenho certeza que na hora se o Alonso tiver uma oportunidade real de passar o Vespa, ele vai para cima, lógico. Mas tem que ser real. Ele não vai jogar o carro em cima, não vai dar uma de louco, entendeu? Porque daí ele vira um idiota. Então, ele vira um idiota. E também outra coisa, pessoalmente, se ele gosta ou não do Verstappen, isso aí, minha filha, assim, né? Sentou, baixou a viseira, meu. Acabou. O olho do piloto faz assim, ó. Se eles vão jantar junto depois, vão ou não vão, isso é problema deles. Mas dentro da pista é outra história. Baixa a viseira. Por isso que a gente fala sempre aqui, andem de kart. Vai andar de kart para vocês poderem ver que esporte é diferente, entendeu? Enfim, vamos lá. Quer ver um exemplo muito bom disso? O piloto ele é tão doente, ele é tão louco quando ele baixa a viseira e vai dar largada, que hoje em dia, o que você vê engenheiro tentando acalmar piloto no rádio, não é mole. Eu lembrei do Pastor Maldonado, lá na Espanha, última vitória da Williams. Faltando umas 5, 6 voltas, eu vi esse vídeo no YouTube há muito tempo, eu não sei mais onde tem, tinha uma câmera on-board do pastor, ele falando com o engenheiro. Então, o pastor falava assim, e o Alonso estava em segundo, lá na Espanha, né? A torcida toda do Alonso, o Alonso com 3 facas no dente, assim, né? De Ferrari, vindo para cima, e o Alonso e o pastor assim para a equipe, cadê ele? Onde ele está? E o engenheiro, calma, tranquilo, calma, 5 voltas. Mas ele está chegando, não. O que ele está tirando não vai dar para chegar. Né? Ele não vai conseguir chegar. Fica tranquilo. Não, pastor, eu vou aumentar o ritmo. Não aumenta o ritmo. Não aumenta, fica na sua. Tá bom assim, pastor. E as voltas passando e o pastor doente dentro do carro. Imagina o olho dele assim, ó. Primeira vitória, tudo de Williams, não sei o quê. Com o Alonso chegando. E o engenheiro, pelo amor de Deus, diga, calma, vai devagar, tá tranquilo, falta uma volta, tá 2,5 segundos, 3, uma coisa assim. Não tem como ele chegar, não vai errar, não erra, vai devagar, tranquilo, manter o ritmo, entendeu? Então, é assim que o piloto lá dentro o piloto tá doido, ele quer ir para cima. Eu não vi o Alonso no rádio com a Ferrari nessa corrida, mas provavelmente o Alonso devia estar doente, gritando, e o engenheiro gritando de volta com ele também, para chegar no Maldonado. O Alonso devia estar, como é que eu não consigo chegar numa Williams, entendeu? Vocês estão loucos, seus desgraçados, me dá mais potência. Me dá mais potência. Última pergunta aqui do Nishan, grande Nishan Capuzzi.
Tá falando sobre a discussão aqui do último louco sobre a estratégia da Aston Martin, me lembrou os debates futebolísticos do meio-dia. Olha, eu não poderia ver uma ofensa maior do que essa, chamar o nosso programa de debates futebolísticos. Ô, Nishan, vai pro meio do inferno você falar um negócio desse aqui Nishan, com a gente, agora, entendeu? não, Nishan, você pisou na bola agora. Pisou na bola, ó, mas ele Nós vamos deixar você de castigo, hein? Ele está falando aqui da Aston Martin, se tem capacidade de manter o fôlego de ser a segunda equipe do campeonato até o final do ano. Está dizendo que ele acha que a Mercedes vai abocanhar o vice-campeonato de construtores. Difícil, hein? Será? Sei não está parecendo. Um ponto atrás, acho. Assim, essas atualizações da Mercedes vai dar para ver agora, né? A partir de agora. Agora. Quem sabe, né? E está perguntando se a Ferrari vai continuar esse marasmo. A Ferrari, desde quando a Ferrari é marasmo? Ferrari é entretenimento puro, Richard. A Ferrari é a alegria do povo. A Ferrari é a alegria do povão, entendeu? Não tem marasmo na Ferrari. Quer uma equipe que não tem marasmo? É a Ferrari, é isso aí. Muito bem, pessoal. Vai lá na Alpine, porque eu, quando fui lá, fiquei pasmo com o marasmo. Mas na Ferrari é um caldeirão. A Ferrari é uma delícia, a gente adora a Ferrari. Esse italiano todo dia põe o Sainz fora da equipe. Isso. Fala que o Leclerc é retardado. É impressionante, meu, impressionante. Aí eles dão uma crise, mandam embora metade das pessoas, depois contrata de novo. Ferrari é delícia, a gente adora a Ferrari. Finalizando então esse Loucos para o Automobilismo, esse final de semana tem Espanha, como a gente falou aqui, no traçado original, né? Vai passar, que vai fazer aquela curva lá no final e tudo. Muito legal. E tem Indy em Detroit. E a Indy corre em Detroit num trecho da pista que a Fórmula 1 utilizou lá nos anos 80. A própria Indy já utilizou esse pedaço aí lá de Detroit e tal. Então, legal também, né? Assim, legal. Atração aí pra gente ver. É isso aí. Muito bem, e no caso da Indy é mais legal ainda, porque a Indy, se a pista estiver esburacada, com bueira, eles não estão nem aí, eles correm lá e vamos... Correm mesmo, É isso aí. Já muito bem. Passar por cima de trilho de trem. Isso, exatamente. A gente volta então na próxima terça falando dessas corridas aí, não se esqueça de ficar ligado aqui nos vídeos do Auto Racing e ajudar a gente com o like, o joinha e o compartilhamento, os comentários e tudo mais, beleza? Um abraço para todo mundo e até o próximo Loucos. Valeu!